Meus irmãos, uma boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine nesta hora em especial em que estamos aqui reunidos para refletir sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos espirituais. Estamos reunidos para melhor nos prepararmos para viver a vida segundo os seus ensinamentos. Para início, a leitura da página que está distribuída, a leitura vai ser feita por Márcia, esta belíssima página, esta mensagem lindíssima, que é uma prece. Vamos acompanhar a leitura. Quer se levantar? Boa noite, irmãos. Essa prece psicografada por médium Chico Xavier, por Alta de Souza. Estendei vossa mão, bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Uma bela página, uma bela oração. Mas não esqueçamos, oramos, pedimos, mas não esqueçamos, repito, o que diz o Mestre Jesus, a cada um segundo suas obras. Recebamos a influência e radiação, as bênçãos da Mãe Amantíssima Maria, mas busquemos ajustar a nossa maneira de pensar e de viver ao Evangelho de Jesus. Vamos, a prece inicial vai ser feita por Vera. Amado, boa noite. Vamos fechar os olhos e levar ao alto, ao Mestre Jesus, Maria Santíssima, que com seu manto sagrado divino possa derramar as bênçãos de luz, de amor, para que todos os irmãos que aqui estão possam sair daqui fortificados e iluminados, levando tudo aquilo que viesse em busca para os seus lares, com seus familiares. Que Mestre Jesus e os nossos irmãos de luz, encarnado e desencarnado do Unligum Kruger, que eles possam derramar as bênçãos de luz, de paz, harmonia e felicidade, abençoando essa noite, é uma noite especial, por Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Deus, e todas aquelas mães que aqui estão possam sair daqui revigorada, com muito amor nos seus corações, abençoado por Deus e por Nossa Senhora. Obrigada, que saiam daqui bem elevados e fortificados. Boa noite. Domingo próximo é o Dia das Mães. Comemoramos o Dia das Mães. Um belíssimo dia, né? Uma belíssima comemoração. E para já entrarmos no clima dessa comemoração, a palestra de hoje, Ser Mãe, Ser Filho, é o tema que vai ser exposto por nossa confreira Delza Gitaí. Vamos ouvir. Mas vamos conversar. Eu tenho feito, de um tempo para cá, me baseado sempre, em todas as palestras, nos livros da codificação kardeciana. Então, hoje nós vamos conversar baseada no livro dos Espíritos, no capítulo 9 e capítulo 4, da lei da igualdade, da pluralidade das existências, e no capítulo
15, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Pois bem, eu tenho feito isso porque é como um convite permanente a nós espíritas ou a nós iniciantes na doutrina, porque a codificação kardeciana, os 5 livros, esses 2, o livro dos médios, a Gênese e o céu e o inferno, é onde está contida toda a doutrina. Os demais livros são livros complementares, muito bons, como os livros do Divaldo, os livros do Chico, mas para conhecer de fato a doutrina é a codificação kardeciana. E esse, portanto, é um convite permanente que a gente se faz. Bom, já no livro, o Livro dos Espíritos, naquele capítulo que eu referi, na questão 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Essa pergunta, essa questão está numa das leis morais, a lei da igualdade. E a resposta é muito clara e muito bonita. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Portanto, essa relação mãe e filho traz, na essência, essa maravilhosa função materna, não é? E que traz, portanto, uma relação muito especial entre 2 espíritos, entre 2 seres, né, que convivem nessa encarnação e ao longo da espiritualidade. Para entender melhor essa questão das relações mãe e filhos, a doutrina espírita nos esclarece de diversas formas, mas eu escolhi duas fundamentações que eu acho que são importantes e cabem numa palestra que a gente tem hoje, inclusive, um tempo reduzido pela apresentação das crianças. Os 2 itens é a concepção sobre a família, que a doutrina nos traz, e o outro, o projeto pedagógico de Deus. A concepção da família. Bom, para nós espíritas, nós temos 3 tipos de família, do ponto de vista fundamental. A família biológica, a família espiritual e a família universal, que a gente pouco se lembra, não é? Então, a família biológica, a família espiritual e a família universal. Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 14, está escrito: duráveis as primeiras, portanto, as famílias espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, essa relação entre esses espíritos, constituindo essas famílias, se perpetuam no mundo dos espíritos, reencarnações seguidas de reencarnações. Lá também está escrito: as segundas, biológicas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Parece difícil compreender que as famílias biológicas, elas extinguem-se com o tempo e se dissolvem, não é? Mas eu pergunto, quem daqui se lembra, por exemplo, dos seus tataravós, não é? Que fazem parte da família. Muitas vezes a gente nem sabe os nomes dos bisavós,
não é? E tem muita pouca proximidade, algumas famílias, com os avós, o que é uma pena, porque avô e avó são coisas maravilhosas. Pois bem, então, por outro lado, quando diz assim, dissolve-se moralmente desde a vida atual, é real também, é verdade. E eu vou citar 2 exemplos para fundamentar essa colocação lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Um exemplo é quando há o desencarne dos pais, de um deles ou dos dois, e aí há aquele conflito em relação aos bens que ficam. Algumas famílias, não é? Esse conflito vai até as vias judiciais. Então, há um conflito muito grande entre irmãos, entre os parentes, para ver quem vai, de fato, herdar. E não precisa ser muita riqueza, não. Bens menores também, eles geram conflitos quando isso não está resolvido pelos pais ainda em vida. É verdade isso? Não é? Acontece, e acontece com alguma frequência. Um outro exemplo dessa dissolução moral ainda aqui é quando os pais, ou um dos pais, a mãe, por exemplo, já que a gente está falando sobre as mães, envelhece e ficam doentes. Não é? Aí gera também, muitas vezes, um conflito na família, entre os irmãos, para ver quem vai cuidar da mãe. Alguns não têm tempo, não conseguem, e muitas vezes sobra para alguns poucos ou para um só. Esse que fica cuidando da mãe se vitimiza e fica em conflito com os demais, que também tinham a obrigação de cuidar da mãe. A gente encontra isso também, não é? Encontra, e até com uma certa frequência, infelizmente. Então, eu citei esses 2 exemplos para a gente ver como é verdadeiro e real, verdadeira e real essa colocação. A família biológica. Ora, a família biológica, a gente sabe que nós temos nessa gravura milhões de espermatozoides atrás de um óvulo, não é? Só um vai fecundar. Às vezes mais de um quando geram-se gêmeos, mas só um vai fecundar. Então, essa corrida estratosférica dos espermatozoides para fecundar esse ovo, e só um ganha essa corrida, também a doutrina espírita explica, não é, dentro do planejamento reencarnatório, porque foi esse espermatozoide que conseguiu fecundar esse óvulo. Mas aí vem um neném. E esse neném, esse bebezinho aí na barriga da mãe, e tem aí a cadeia do DNA, ele, na realidade, ele tem o patrimônio genético do pai e o patrimônio genético da mãe. Ora, então ele não é a mãe, nem é o pai. Ele é um novo ser. Um novo ser a partir dessa fecundação do óvulo e, portanto, é um novo ser. Aqui eu faço um parêntese, porque às vezes quando a gente ouve algumas pessoas dizerem que as mulheres têm o direito de fazer do seu corpo o que quiser, tem do seu corpo sim, mas aí já tem um novo ser com identidade, inclusive genética. Não é? Pois bem, já eu trouxe essa fala, o que está escrito nesse livro, No Domínio da Mediunidade, do André Luiz, do Chico Xavier, e ele diz assim: a família consanguínea
é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Portanto, aqui ele já faz a integração entre a concepção da família biológica, família consanguínea, com a família espiritual. E veja que bonito a gente analisar a nossa família por esse ângulo. Processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento ou santificação. Então, a nossa família é a melhor escola que nós temos para esse processo evolutivo. Parece que não é. Quantas vezes é difícil a convivência em família, não é? É difícil a convivência com aqueles parentes difíceis. É difícil a convivência mesmo entre mães e filhos, mas estão juntos com certeza, porque precisam estar juntos para esse processo de reajuste, de aperfeiçoamento e, quem sabe, de santificação. A família espiritual, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais, vejam esse resto aqui, prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, quando há a concepção, aquela relação que se estabelece, a díade mais perfeita que se tem notícia, que é a díade mãe, filho, não, esses laços não ocorrem só naquele momento. O planejamento reencarnatório já foi no sentido desse filho ser filho dessa mãe e, portanto, os laços já vêm ou de simpatia, laços afetivos, ou de reajuste para que forme-se essa díade. Durante, a gente nem precisa comentar, né? As relações da mãe e das filhas e dos filhos durante a encarnação. Mas aí também veio o depois, né? Mesmo quando há o desencarne, essas relações, esses vínculos permanecem. E quantas não são as histórias que trazem os livros espíritas sobre esses laços, esses vínculos, inclusive afetivos, entre mães que já desencarnaram e filhos que ou estão aqui ou já desencarnaram. Eu trago 2 exemplos. O exemplo da vida do Chico Xavier. Quem já leu a vida do Chico Xavier sabe que logo em criança ele perdeu a mãe, né, a mãe biológica, mas ela permaneceu vindo a ele, através da sua mediunidade, o orientando em muitas questões da vida. Então, a mãe de Chico foi essencial para que o Chico conseguisse transitar nessa encarnação da forma como transitou. Um outro exemplo é quem já leu O Nosso Lar e viu a ação, as orações da mãe de André Luiz para resgatá-lo daquela alto flagelo do André Luiz, por ter reconhecido através dos outros espíritos que o receberam como um suicida, e a mãe dele, através das suas orações, é que resgata o André Luiz daquele conflito íntimo de culpa.
Então, nossas mães e nós como mães estamos praticamente vinculados aos nossos filhos antes, durante e depois dessa existência. Porque a nossa vida é ato contínuo. As nossas existências é que há a encarnação e há a desencarnação. Aqui, novamente, no livro Lázaro Redivivo, o irmão X, que é o pseudônimo do Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, ele diz: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por crédito de outro tempo. Que maravilha que a gente, como mãe, eu estou falando mãe porque a gente está no mês das mães, né? Mas os pais também, no seu lado mãe, entendam essa colocação. Pois bem, então, que maravilha que a gente possa entender, realmente compreender como nós e os nossos filhos têm vínculos antigos e estamos nessa encarnação para nos resolvermos e continuaremos no mundo espiritual com esses vínculos. Que bom, não é? Que os filhos vissem nas suas mães essa oportunidade que ele tem de reatar laços, de evoluir. Que bom que as mães tivessem também já essa compreensão. Porque mesmo nós, espíritas, que já temos esse conhecimento, há um certo intervalo entre o conhecimento e a prática real do que nós conhecemos. E aí, a família universal. Esse quadro, eu reputo de um dos quadros mais bonitos, ele está inclusive na ONU, e eu trouxe esse no Evangelho de Mateus, também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título, capítulo de Estranha Moral. Por que estranha moral? Eu sei que vocês se lembram dessa fala de Jesus, quando alguém, ele está, né, dentro de uma casa e alguém chega e diz: Jesus, aí estão sua mãe e seus irmãos. O que é que se esperava? Que ele fosse atendê-los. Mas aí ele, que não perdia uma oportunidade para dar as lições que a gente precisava ouvir, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O Evangelho segundo o Espiritismo colocou um título muito bom: Estranha Moral. Porque não há como compreender que Jesus, que veio nos ensinar a amar, que veio nos dizer que nós todos somos irmãos, ele evitasse, né, se comprometer com o fato de a mãe e os irmãos estarem ali e ele ir atendê-los. Então, é a família universal que ele quis chamar a atenção para isso. Lá no livro Fonte Viva, do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, diz assim: quando um cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Muito forte, muito sério, não é? Se a gente compreendesse isso e colocasse em prática,
não haveria preconceitos entre raças, entre povos, essa competição desarvorada, né, que existe. Não haveria essa questão, por exemplo, de haver imigrantes e de também não se querer aceitá-los, os países que estão em condições de aceitá-los. Não é? Porque se é família universal, eu aqui, brasileira, sou irmã daquele sírio que lá está sofrendo e que precisa sair, emigrar da sua terra para, inclusive, proteger sua família. Então, é muito clara a doutrina, né, para nos fazer compreender como nós ainda precisamos evoluir muito nessa concepção de família espiritual. Bom, a segunda é o projeto pedagógico de Deus, que eu denomino a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação, nós aqui, nenhum de nós está aqui para sofrer, para pagar nesse livro de crédito e débito e a gente com um saldo negativo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender. A aprender o que não aprendemos ainda nas encarnações anteriores. Então, o projeto pedagógico de Deus, que é um projeto de amor e de justiça com amor, nos dá as oportunidades das quais a gente precisa para aprender o que não aprendemos ainda. E isso se chama evoluir. Pois bem, comparando, não é, com a nossa existência ou a nossa vida aqui, por exemplo, nós fazemos os ciclos, né? Nós fazemos o ciclo do fundamental, hoje é assim, o ciclo do fundamental, o ciclo médio, depois o ciclo da graduação, depois a pós-graduação, e a cada vez a gente vai aprendendo o que não aprendemos ainda nos ciclos anteriores. Pois bem, o projeto pedagógico de Deus, a reencarnação, também. A gente está nessa escola da vida, a principal sala de aula é a nossa família, é na nossa família que nós temos os melhores professores. Por que os melhores professores? Porque é na convivência com essas pessoas que nós vamos ter que desenvolver estrategicamente a fraternidade, a solidariedade, a compreensão do outro é, não é como eu quero que seja, não é? A tolerância. E essas são etapas até a gente chegar ao amor. Porque a nossa missão como espírito é amar. Quando Jesus resume tudo, não é? Todas as leis em amar, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele está nos dizendo que o nosso processo evolutivo é a construção em nós desse amor, cuja expressão que nós conhecemos que mais nos comove é exatamente o amor da mãe pelo filho. Mas ainda limitado, porque o amor que a gente vai chegar a ter quando atingirmos a perfeição como co-criaturas, como co-criadores, criaturas, portanto, perto de Deus, nós será um amor incondicional. Leon Denis nos diz, portanto, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, cada um desses degraus
vai sendo as reencarnações que nós vamos subindo a partir da nossa reforma íntima. Então, nesse projeto pedagógico de Deus, nós todos nascemos na família onde nós podemos desenvolver mais as possibilidades de crescimento espiritual. Às vezes eu pergunto, e eu vou perguntar aqui novamente, algum de vocês tem um parente difícil? Algum de vocês tem um parente difícil? É uma pergunta tão óbvia, porque quem não tem um parente difícil? Não é? Às vezes o parente difícil é a própria mãe, a depender da idade que a gente esteja. Pois bem, mas raramente a gente responde a essa pergunta que eu vou fazer agora. Algum de vocês é o parente difícil do parente difícil? Não é? Porque a gente sempre encontra no outro as dificuldades nossas, mas que a gente imputa somente ao outro. Não é? Quando a gente tem a convicção de que é ponte de mão dupla. Se o outro é meu parente difícil, eu sou o parente difícil do outro. E é com ele, esse parente difícil, que eu vou aprender mais. Porque vai ser mais difícil, vai exigir muito mais de mim ter a compreensão dele como um professor que está a me ensinar a ter respeito, a compreendê-lo como a considerá-lo como um irmão, muitas vezes equivocados, assim também como eu, muitas vezes equivocada. Portanto, uma família é uma necessidade evolutiva, uma oportunidade para aprender e ensinar. E nessa família, a figura central é a mãe. Na grande maioria das famílias, a figura central é a mãe. É a mãe desde a criança, né, no seu ventre, e depois, quando nasce e cresce, essa é a figura agregadora de todos os membros daquela família nuclear. Mas agora eu passo para o filho ou para a filha, né? Aqui nós temos mães e temos filhos e filhas. A pergunta é: filha, filho, como está a sua mãe? Como está a sua mãe? Não é? E aí, a primeira pergunta: conhecem a sua mãe? Ou conhece apenas como ela se apresenta? Ou conhece apenas o que ela faz por você? E muitas vezes nem isso. Não é? Então, a gente conhece a nossa mãe, né? Sabe sobre ela, entende por que alguns comportamentos, entende por que algumas atitudes, isso em qualquer faixa etária em que estivermos. Mas esse conhecer dessa mãe não é tão enigmática para a gente, que no começo da nossa vida é uma fada, depois passa para ser uma megera e depois torna-se uma amiga, não é? A gente respeita a sua história de vida, muitas vezes a gente nem sabe qual a história de vida da nossa mãe. Quais foram as preocupações, os conflitos, como foi que viveu a sua vida, qual foi a relação com os seus pais, não é? Os meninos já estão entrando. A gente se importa com os seus desejos e as suas necessidades? Será que a gente até sabe quais são? Será que a gente tenta fazer com que os seus sonhos, o sonho, por exemplo, de sair como borboleta de flor em flor da vida, a gente proporciona? Será que a gente pode também trabalhar para transformar a realidade em sonho?
será que a gente está atento ou atenta aos seus sentimentos? E muitas vezes a gente tolhe os sentimentos de uma forma brusca. A mãe está contando história. Mãe, eu já sei disso. Você já me contou isso não sei quantas vezes. Não é? Mãe, você é uma teimosa. Eu digo tanto que você não coma doce. Você é diabética e come doce. E a mãe, não é, come o bolo. E aquele bolo que ela fez tantas vezes para adoçar a vida do filho, não é? A gente está disponível para ela. Quantas mães existem que não recebem um telefonema, um WhatsApp, uma visita do filho ou da filha? Nesses tempos em que a gente escolheu, né, trabalhar, se divertir, fazer e acontecer, aproveitar os momentos que não está trabalhando, por exemplo, para se divertir. Muitas mães passam muito tempo sem receber a visita dos filhos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Portanto, honrar não é desonrar. Não está ligado à desonra, mas honrar é respeitar, amar, cuidar, proteger, obedecer, distinguir. Isso é honrar. Então, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou bem ligeirinha porque as crianças já chegaram, né? Mas há uma coisa interessante, é o abandono afetivo inverso. O abandono afetivo é dos pais com os filhos. E o inverso é o abandono dos filhos com os pais, principalmente os pais idosos. No Brasil, são 100 mil idosos que vivem em casas de repouso ou asilos, é dado do IPEA, e que não recebem, na grande maioria, nunca mais a visita dos filhos. Quem for ali no Lar São Francisco, quem for ali no Frei José, comprova esse abandono afetivo total em relação aos pais. Então, eu peguei essa fala lá no Facebook. É muito triste saber que uma mãe pode cuidar de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Isso é real. Mas há o outro lado, quando os filhos honram seus pais. Então, essas duas imagens ali, a da direita, não é? Eu peguei na internet, espero que essa moça seja filha dessa senhora, e ela, então, não é, traz na cadeira de roda a sua mãe para um parque, né, onde ela vai respirar o ar mais puro, e mais do que isso, ela senta e vai ler para a mãe. Então, ela vai trazer, através da literatura, possibilidades de sonhos diante de uma realidade tão difícil. O outro, vocês também devem ter recebido pelo WhatsApp um tempo atrás, é uma conversa entre a filha e a mãe. A mãe com Alzheimer, sem reconhecer mais a filha, e a filha repete: mãe, olha, eu sou sua filha. Ela: quem é você? Eu sou sua filha, né? Então, a filha no papel do cuidado, e cuidando muito mais, porque está instigando, estimulando a mãe com um processo de Alzheimer a trazendo a realidade que ela precisa. Essa ministra, doutora Nancy, ela, num processo, colocou: amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever.
Então, nós espíritas entendemos essa frase muito bem, porque nós estamos aqui para desenvolver essa faculdade, o amor. Mas nós, como filhos, né, temos o dever, a obrigação de cuidar dos nossos pais. E está isso escrito tanto na Constituição Federal como no Estatuto do Idoso, artigo 3º. Portanto, queridos companheiros, agora já bem rapidinho, eu queria dizer, eu trouxe essa mensagem para que a gente possa, nesse mês de maio, né, no Dia das Mães, a gente pode não ter condições ou não querer, porque para não entrar no consumismo, levar um grande presente para as nossas mães. Mas, com certeza, se a gente levar um abraço carinhoso, levar aquilo que a nossa mãe mais aprecia e que nos deu durante toda a vida, com certeza, esse vai ser o melhor presente. Que possamos nos lembrar sempre da palavra, do convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos consolarei. Vinde a mim, e eu vos consolarei. Jesus está a nos dizer isso sempre e sempre. E o meu desejo para mim e para vocês é que a gente possa responder a esse convite de Jesus, todo momento, toda hora, dizendo e fazendo: Jesus, eu estou indo. Me aguarde, Jesus, que eu vou receber esse abraço de carinho. Eu vou descansar a minha cabeça em seu ombro e me sentir consolado. Esse é o meu desejo para todos nós. Serão apresentados 3 números, mas antes de apresentar as crianças, eu quero apresentar a equipe de trabalho. O nosso irmão Joaquim trabalha com as crianças maiores. A nossa irmã Neide, que está lá atrás, levantou o braço, trabalha com as crianças menores. E eu, né? Mas a equipe não está fechada, né? Temos vaga para mais pessoas. No dia 11/6, haverá um treinamento para evangelizadores na Federação Espírita. Então, quem tiver interesse de colaborar com Jesus e com as crianças, as vagas estão abertas, pode dar o seu nome lá embaixo na livraria, para que a gente possa reforçar a nossa equipe. E hoje contamos com a participação do nosso artista Caio, né? Todas as primeiras quartas-feiras ele vem tocar um violão aqui com a juventude, e hoje em especial ele vem em homenagem às mães. Então, a nossa primeira apresentação vai ser o nosso irmão Nicolas e o pai dele, Alberdão, né? Pode vir os dois, por favor. O Arthur vai segurar.
Então agradecemos a força aí que o nosso irmão Alberdan, pai do Nicolas, né, deu para que fosse feita a apresentação. E agora vamos chamar o Joaquim com as crianças maiores. Ser mãe. Ser mãe é uma carta fechada que recebemos um dia. Chega sempre bem lacrada e traz dores e alegria. Traz raios de sol consigo e noites de escuridão. Traz cuidado de agores e ponto de interrogação. Essa carta que nos chega e que nos traz instruções, faz de nós estrategistas que procuramos soluções. Receitas. Sem luz. Ser mãe é uma seleita, é cuidar de muito amor. Um amor de sonho perfeito, temperado com fantasia, bem guardado junto ao peito, renovado cada dia. Cada filho é um ser único e precisamos respeitar, que nos ensinando uma nova forma de amar. Obrigado. Agora, tia Neide, nosso coral. Assim sem você, você rola, você sou eu. Assim sem você, tem que ser assim. Se meu desejo não tem fim, eu te quero todo instante, sem alto falar, poder falar por mim. Assim sem você, tempo pra me desligar, todo tempo pra te ver as mãos, pegar no meu braço, pegar nas suas, Feliz Dia das Mães para todo mundo.